Fala galera, Murilo Carvalho, cientista político, estamos aqui com mais um Descomplicando a Política para você e hoje nós vamos seguir essa nossa rota rumo a conhecer todos os cargos que você vai votar esse ano de 2018. Hoje nós vamos falar sobre a função do senador, que é o terceiro voto que você vai lá na urna eletrônica colocar. Já falamos do deputado federal, que é o primeiro, já falamos do deputado estadual, que é o segundo, nós vamos agora falar algumas observações importantes sobre o terceiro cargo, que é senador, que tem o quê? 3 dígitos. Então vamos comigo, não perde essa explicação, vamos destrinchar aqui como a gente sempre faz. Meus amigos, o mais importante aqui, nesse primeiro momento, é a gente saber que esse ano nós vamos eleger 2 senadores. Ah, mas em 2014 nós só elegemos um. Ah, mas daqui 4 anos a gente vai eleger um de novo? Sim, a renovação do Senado ela é parcial, enquanto a Câmara ela é integral. Como assim? O senador tem mandato de 8 anos, por exemplo. O deputado tem 4, mas não quer dizer que a eleição no Senado seja de 8 em 8 anos. Não, quer dizer que, como é uma renovação parcial, digamos que nós elegemos 2 senadores agora. Esses 2 terão um mandato de 8 anos, certo? E o terceiro que está lá agora? Ele tem os próximos 4 anos, ele vai sair na próxima, ou renova o seu mandato, ou sai para outro entrar. E vai ter uma vaga só porque ele saiu, entendeu? E depois os outros 2 vão completar os 8 anos, digamos assim, daqui 8 anos, né? Lógico. E aí vai ter outras 2 vagas. Então a renovação ela é sempre alternada, é parcial. Uma eleição a cada 4 anos você coloca um senador, na outra eleição 2 senadores. Portanto, cuidado nesse ano, não é erro na urna, você não vota 2 vezes. Você tem que tomar muito cuidado, porque quando você for chegar lá, de novo, hein? Deputado federal, você votou quantos dígitos? 4 dígitos. E confirma. Deputado estadual, quantos dígitos? 5 dígitos. Confirma. Vai chegar a vez do senador. Com 3 dígitos você vai, escolhe o seu primeiro senador e confirma. Depois vai aparecer senador de novo. E muita gente pensa, meu Deus, é erro na urna. E agora? Ou então vai pensar, então é bom que eu voto de novo nesse candidato. Olha só, não, cuidado, você tem que dar espaço para outro candidato. Mas se eu quiser votar no mesmo, seu voto vai ser anulado, só vai votar uma vez. Então escolha 2 senadores. Cuidado, muito importante falar isso, ok? Outro ponto importante é que eles são eleitos de um modo majoritário e não proporcional. Olha o vídeo lá anterior que eu falei sobre isso, mas isso quer dizer que qualquer maioria simples, ele vence a eleição. Não tem essa coisa de segundo turno, já vai matar logo no primeiro. Tudo bem, tranquilo, mas qualquer pessoa pode ser, como é que é? Enquanto lá na Câmara dos Deputados, deputado com 21 anos já pode se candidatar, na verdade já pode ser deputado, aqui no Senado é diferente. O mínimo é 35 anos. Se você tem 35 anos, você pode se candidatar. Claro, né? Você também tem que estar filiado a um partido político, tem que estar na sua zona eleitoral, etc e tal. Isso aí eu já falei nos vídeos anteriores. Beleza? Outro ponto importante é que os senadores representam os estados, enquanto os deputados representam o povo. Qual é a diferença disso? Lembra de novo que eu falei sobre voto proporcional? Pois é, os deputados são eleitos proporcionalmente à quantidade da população do seu estado. Então, quem tem mais, por exemplo, é São Paulo. Quem tem menos, por exemplo, o DF tem 8. Sabe? Então é de acordo com a proporção da população. O Senado não. O Senado, cada estado ou território, tem 3 senadores. Não importa o número da população, não importa a classe econômica, não importa o tamanho do território do estado, não importa se o time de futebol daquele estado é bom ou não. O que importa é que 3 senadores para cada estado e ponto final. Por que isso, pessoal? Brevemente falando, é que nós estamos numa federação, né? Então, nenhum estado, nenhum ente é maior que o outro. Então, o Senado causa esse equilíbrio. Beleza? Tranquilo? Outra situação muito importante aqui é a questão dos suplentes. Cuidado! Enquanto o suplente da Câmara dos Deputados é aquele que foi mais bem votado, vamos dizer assim, na lista aberta, ou seja, digamos que você está eleito, você é o primeiro. O seu suplente vai ser o segundo, o seu reserva, caso você saia, vai ser o segundo depois ali de você que teve mais voto na lista. Não necessariamente é do seu partido ou algo, pode ser da coligação. Já no Senado não, cuidado, pensem que suplente é como se fosse um vice. Como assim? Ele tem 2 suplentes. Você é eleito senador, você carrega com você 2 suplentes. Por quê? Digamos que você é senador e vira ministro da Justiça, vira diretor, vira governador daqui 4 anos de novo, digamos assim, porque você vai ter mais 4 anos lá na frente, o mandato são 8, é o seu suplente que assume.
Então, assim, ele pode ser alguém sem voto a estar lá no seu lugar. Digamos que você ganha a eleição agora e, sei lá, acontece alguma coisa de, infelizmente faleceu. É o seu suplente que assume o segundo ponto. E não o segundo colocado. Cuidado, que é muito comum colocarem pessoas que financiam a campanha, é muito comum já ter um acordo prévio. Então, toma muito cuidado com isso. Tranquilo? Beleza? É importante. Outra coisa importante aqui é que eu falei para que deputado, ele julga o presidente da República? Não. Deputado, ele autoriza o Senado a julgar. Ou seja, é o Senado que julga, por exemplo, o impeachment da Dilma, do Collor. É o Senado. Tanto é que lá no plenário do Senado fica até o próprio presidente do STF. É o Senado que julga. Cuidado. Além disso, é o Senado, inclusive, que faz a sabatina de autoridades. Digamos que eu sou presidente da República e indico você para ser diretor-presidente da Anvisa. Digamos que eu indique você para ser ministro do STF. Pois é, você tem que passar pela sabatina no Senado. Tudo bem? Então, cuidado com esse ponto, cuidado com essa questão. A gente precisa saber essas poucas diferenças. Além disso, é uma casa chamada revisora também. Por quê? A gente inicia no Senado alguns, né? Isso aí a gente fala depois em processo legislativo, detalha mais. E o Senado ele é uma casa revisora, ou seja, revisa alguma aprovação, pode emendar, pode excluir algum projeto que a Câmara aprovou. Tranquilo? Outra questão importante é a autorização de crédito. Por exemplo, digamos que o DF, ou meu saudoso Maranhão, queira pedir empréstimo para o exterior. Um exemplo, tá? É o Senado que aprova, porque ele representa os estados. É o Senado que tem que aprovar. Mas e a Câmara Legislativa ou a Assembleia Legislativa ali do meu estado? Não, é o Senado que aprova, porque ele depende do estado. Quer ver um exemplo aqui em Brasília? Pois é, aqui em Brasília, para finalizar, nós temos o Distrito Federal que ele tem a RID, que é a Região Integrada de Desenvolvimento do DF em torno. A gente tem, entre eles, municípios de Minas Gerais, do Goiás, e, recentemente, o Senado aprovou para ampliar ainda mais. Então, entrou, por exemplo, Barro Alto, Cavalcante, Alto Paraíso, outras cidades do entorno, para que entre nessa região integrada e, assim, melhore o seu desenvolvimento. Por que o Senado? Porque é ele responsável por essa questão dos entes da federação. Ok? É só um exemplo básico. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí. Ficamos por aqui e até a próxima. Vamos falar de governador. Grande abraço.